onde ele dizia que a dificuldade de operacionar o Move Brasil são os bancos. Mas assim, a gente está falando do governo. Por mais que os bancos tenham poder, o governo para mim tem muito mais poder do que os bancos. E porque eu tenho um sentimento, para mim, um sentimento de uma propaganda enganosa. O Move Brasil é uma propaganda enganosa. Olá pessoal, olha só, eu tô aqui, você que acompanha o nosso canal, nesse primeiro dia de início das vendas dos carros da Move Brasil. Começa hoje, dia 19 de junho, e sinceramente, a gente já foi em algumas concessionárias. Ali nós temos a Fiat, lá na frente nós temos também a Hyundai, a Jeep, né, que tem o Renegade que está aí, e aqui nós estamos de frente da BYD, e olha gente, uma multidão aqui na BYD, muita gente, né? E há muitas novidades. Daqui a pouco a gente vou estar falando para vocês, né, a nossa impressão, aquilo que a gente sentiu nesse primeiro dia de vendas não, porque sinceramente ninguém está vendendo nada, certo? As pessoas estão especulando, até agora os bancos não se posicionaram, só tem 2 bancos, né? Fica comigo até o final desse vídeo. Com certeza tem muita informação interessante que a gente colheu aqui indo nessas concessionárias aqui em Salvador, e que com certeza vai te ajudar, tá? E tem uma coisa muito triste para falar, muito triste. Daqui a pouco eu falo para vocês, tá bom? Fica comigo, depois da vinheta a gente entra no assunto, ok? Então, amigo, amiga, você que viu aí, né, essa introdução rapidinho, onde nós estávamos ali em algumas concessionárias lá da cidade de Salvador, né? Eu não moro em Salvador, eu moro em Alagoinhas, que fica 108 quilômetros de Salvador. E nós fomos fazer essa análise lá em Salvador, porque em Salvador tem diversas concessionárias de todas as marcas. Desde já foi praticamente impossível entrar na Geely, na Eurovia, que é uma da Renault, que é a revendedora da Geely. Muita gente na Geely, muita gente na BYD. Também tinha a Fiat, estava com uma demanda grande. Mas o nosso intuito nesse primeiro dia foi dar uma analisada, ver o mercado, checar, pegar mais informações reais, concretas, para trazer para aqui para você. Então nós observamos algumas coisas, temos algumas percepções e apuramos também outras coisas. A primeira coisa que nós observamos foi o seguinte: durante nossa jornada nós olhamos alguns carros e tem opção para todo mundo. A lista do Move Brasil está aí. Você que pretende adquirir um carro para rodar aplicativo ou táxi, você vai analisar qual é o melhor custo-benefício para você. Desde já, antes de entrar aqui nos tópicos que eu selecionei para trazer a minha opinião, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Porque a gente tem gravado alguns vídeos, esse meu canal tem mais ou menos em torno de um mês. E nesse mês que nós já gravamos alguns vídeos, já publicamos, e graças a Deus a gente está tendo um retorno razoável de visualizações, de comentários, de interação e engajamento conosco. Mas uma coisa me chamou a atenção. Algumas pessoas, né, elas fazem determinados comentários, como por exemplo, tem que se colocar em consideração que você comprando um carro financiado, além da prestação, você vai ter o IPVA, você vai ter a manutenção, você vai ter alguns custos anuais que com certeza você não teria se tivesse um carro alugado. E eu ouvi isso de algumas pessoas que comentaram isso. E na verdade não foram apenas comentários nos nossos vídeos, né? Também eu ouvi alguns canais no YouTube, né? Canais esses que não são de motoristas de aplicativo e nem taxistas. São canais de pessoas que estão pegando a ponga aí do Move Brasil, desse hype, né? E ficam gravando vídeos falando sobre o que eles acham, o que eles pensam da profissão de motorista de aplicativo, sem nunca ter dirigido, sem nunca ter nem se cadastrado em uma plataforma
Porque eu acho interessante o seguinte, tem jornalista que faz o seguinte, cara, jornalista, o cara quer falar sobre motorista de aplicativo, aí ele vai, se cadastra nas plataformas, na Uber, na 99 e tal, e fica 1 a 2 semanas rodando o aplicativo para sentir na pele, para imergir justamente na sua informação. Esses caras aí merecem respeito, mas tem outros aí que não sabem de nada, nada, e ficam dando pitaco dele, dizendo, fazendo e acontecendo. Então é o seguinte, olha, se você fizer um cálculo, e qual seria esse cálculo? Digamos que você compre um carro e parcele ele em 72 vezes, tá? 72 vezes. Um financiamento, aí você pega 90 mil reais. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo aqui que eu falo de valores de prestação. Eu fui o primeiro a fazer isso, depois surgiu um monte de canais simulando valores de prestação, tal, maravilha. Não tem problema nenhum com relação a isso, né? Mas, digamos aí 90 mil reais, você vai pagar uma prestação, o carro valendo... Um carro de 90 mil reais, você vai pagar uma prestação aí de mais ou menos em torno de uns R$ 1.800, tá? R$ 1.800. É claro que você vai ter manutenção, você vai ter IPVA, você vai ter, que mais? Você vai ter custos de ter um bem, de ter um carro. Esse custo todo mundo tem, independente de rodar por aplicativo ou não. É um custo que todas as pessoas que têm um automóvel têm que ter. É óbvio isso, é óbvio, tá? Mas se você pegar um carro e dividir aí, digamos que você divida em 72 meses, 72 meses equivale a 6 anos. Então quer dizer, esse seu carro, que você vai rodar aplicativo e você vai ter uma renda com ele, né? Porque você vai dirigir, o aplicativo vai pagar a prestação desse carro, né? Vai fazer as manutenções, vai pagar o IPVA, vai pagar todos os impostos, e depois de 6 anos, esse bem é seu. Aí alguém diz assim, mas esse bem depreciou, ele não vale mais 90 mil. Claro, um carro com 6 anos de uso, é claro que ele não vale o valor de sair do zero da concessionária. Ele deprecia, com certeza ele deprecia, mas ao final de 6 anos, você tem um carro que é seu. Digamos que o valor dele caia para 30% do valor do zero. Então quer dizer, um carro de 90 mil reais, ele vai cair para 30 mil reais. Então você tem ali 30 mil reais. Pois bem, aí faça as contas agora. Você alugando um carro, não precisando pagar IPVA, não precisando ter que fazer manutenção, pagando aí em torno de R$ 2.500 por mês em um carro, porque a gente está falando aqui de carro zero, não é isso? Você não vai... tem gente que aluga carro que não é zero, aluga carro com 10 anos de uso. Tem gente que paga R$ 500 por semana por um carro de ano 2014, até mais do que isso, tá? Então assim, imagina só, depois de 6 anos, você toda semana pagando R$ 550, 500, 550, 600 reais, tá? Depois de 6 anos você gastou quanto? E depois de 6 anos você tem quanto? Você está com quanto no bolso? Que patrimônio você construiu? Tá? Então, gente, se o sujeito acha que alugar um carro é melhor do que comprar um carro pagando uma parcela, que vai ser igual ou inferior ao aluguel que ele já paga, ele vai e faça isso. Só que eu não entendo isso, minha inteligência não acompanha a inteligência dessas pessoas. Eles estão, para mim, muito acima, porque eu não consigo raciocinar dessa forma, de achar que o aluguel de um carro é melhor do que pagar uma prestação de um bem que vai ser meu, com a menor taxa de juros de mercado. Mas o assunto desse vídeo não é esse. O assunto desse vídeo, certo? É como obter esse crédito. Como fazer com que o banco me aprove, tá? Me aprove. Então a primeira coisa que eu preciso aqui falar da percepção que nós vimos foi: as concessionárias, elas já têm a tabela, né, do Move Brasil. Se você chegar em qualquer concessionária, você vai perguntar lá, aquele carro ali, por exemplo, o Tera, né, que é um carro da Volkswagen. Quanto é que fica o Tera para táxi ou para aplicativo? O vendedor vai puxar a tabelinha lá e vai ver o preço lá e vai dizer. Então, as concessionárias já adequaram o seu preço ao preço já com o desconto para motorista de aplicativo, que é 5%, né, e para táxis, que é 5% mais algumas isenções, tá ok?
Sendo que algumas concessionárias estão dando mais descontos ainda, tá? Além dos 5%, o desconto está variando em torno de 10% para motorista de aplicativo, tá ok? Para táxi, em torno de 18% a 20%, tá bom? Essa é a primeira informação. A segunda coisa que eu preciso falar é com relação à questão do financiamento em si. No dia 19, aconteceu o seguinte: nenhuma concessionária estava vendendo os carros. Os bancos não estavam fazendo análise de crédito. Nenhum banco estava fazendo análise de crédito. As pessoas estavam preenchendo a ficha, estavam enviando e os bancos não estavam dando retorno. Surgiu nesse interim uma confusão. Que confusão foi essa? Algumas pessoas receberam um informativo do Gov, uma mensagem do Gov dizendo que já estava aprovado, né? O Move Brasil já estava aprovado para essas pessoas e ela teria que procurar o banco a partir do dia 13 de julho. 13 de julho, certo? Esse prazo de 13 de julho é para o Move Brasil moto aplicativo ou entregador. Não é para o Move Brasil motoristas e taxistas, tá? Então é para quem faz entrega, para quem vai comprar motocicleta. E eu tenho aqui um vídeo falando justamente a respeito do Move Brasil motociclista e entregadores, certo? Que o prazo é a partir do dia 13 de julho. Diferentemente do motorista e aplicativo, motorista de táxi e motorista de aplicativo, que o prazo começou anteontem, no dia 19. Você está entendendo? Então surgiu essa conversa, esse boato, isso só foi boato, tá? Mas os bancos, né, ainda não estão com as informações, não repassou para as concessionárias. Quando você chega na concessionária, que você vai fazer lá o seu cadastro, por exemplo, a Fiat, eu estive na Fiat, e a vendedora nos informou o seguinte: olha, nós já repassamos aqui mais ou menos em torno de 51 fichas. 51 fichas e até agora não temos resposta nenhuma, tá ok? Em um outro lugar, em uma outra concessionária que não foi da Fiat, a vendedora me falou o seguinte: olha, eu fiquei sabendo que lá na Fiat, certo, 70 fichas foram enviadas e apenas uma foi aprovada. Para mim, tudo isso é especulação, tá? O fato, a verdade, o certo é que ninguém estava fechando negócio ontem, ninguém estava, porque os parâmetros dos bancos, os bancos não passaram para as concessionárias ainda, né? Como vai ser, como é que é. Pelo contrário, o único lugar que nós estamos podendo fazer análise de crédito para comprar o carro através do Move Brasil, análise de crédito no banco, o único lugar é no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Esses dois bancos é os que estão fazendo análise de crédito. Mas eles não estão dando o retorno na hora. Não estão dando o retorno imediato. Não estão. E aí, alguns estão dizendo que o prazo é daqui a 7 dias, daqui a 14 dias. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então, quem foi ontem, por exemplo, a BYD, estava lotada, como vocês viram na imagem. Ninguém ali conseguiu comprar um carro ontem. Ninguém está conseguindo comprar um carro em lugar nenhum. Pelo menos aqui em Salvador, tá? Em Salvador não aconteceu. Ninguém conseguiu comprar. Ninguém conseguiu ser aprovado. Uma das maiores concessionárias de Salvador está com um prazo de 30 a 45 dias para entregar o carro. Tá? Já os elétricos, BYD e Geely, 90 dias para entregar o carro. Então, se você comprar o carro hoje, você só vai receber daqui a 90 dias. Se você comprar um carro na Fiat, daqui a 45, 50 dias. Porque o gerente nos informou o seguinte: os carros não estão sendo vendidos pronta entrega, tá? Os carros do Move Brasil estão vindo diretamente de fábrica. Então, assim, não é pronta entrega. E o interessante é que o gerente nos falou o seguinte: olha, se eu tiver o carro aqui no estoque, eu não posso vender esse carro para você, eu não posso repassar esse carro para você, tá? Eu tenho que encaminhar o pedido para a montadora para assim vir ser faturado através da fábrica. E essa é uma informação que nós também não tínhamos. Então, ninguém vai conseguir comprar um carro e a semana que vem já está com ele dirigindo. Eu presumo, certo? Os primeiros carros daqui a 2 meses é que vão estar começando a rodar por aí esses carros através do Move Brasil. E aí, por conta disso, a gente precisa estar com os olhos abertos e ter muita cautela, tá? Primeira coisa, não saia por aí preenchendo ficha de cadastro.
Não saia. Não saia aí tentando fazer simulações nas concessionárias, porque isso vai atrapalhar você, tá ok? Então assim, você foi na Peugeot e aí o vendedor diz assim, vamos fazer o seu cadastro aqui e vou mandar, certo? Aí você faz lá o seu cadastro, daqui a pouco você vai para Renault, você faz a mesma coisa, você vai para Fiat, você vai para BYD, você vai... Aí, olha, com certeza, mesmo você estando com seu nome limpo, você corre um grande risco de ter o seu pedido negado, o seu crédito negado, tá? Quando você escolher o carro que você for comprar, o seu pedido pode estar negado, porque essa é uma prática que os bancos entendem que não é interessante as pessoas que ficam fazendo vários cadastros. Isso impacta no seu score, impacta diretamente na sua análise de crédito, tá? Então não faça isso. Quando você for fazer o crédito, a primeira coisa que você precisa fazer, escolher o carro. Qual é o carro que você vai comprar, tá? É o BYD Dolphin Mini? É o BYD Dolphin, tá? Então é esse carro aí que você vai fazer a análise de crédito. Mas, um adendo com relação a isso. Será que é interessante você fazer essa análise de crédito via concessionária? Não acredito que seja. Sabe por quê? Há uma tendência da concessionária, na verdade assim, as concessionárias elas já têm os seus bancos parceiros, tá? A Fiat tem o seu próprio banco, a Volkswagen tem o seu próprio banco, e aquelas que não têm o seu próprio banco, por exemplo, como a Hyundai, o banco da Hyundai não está, do HB20, do Creta, não está no programa. Então, mas a Hyundai tem outros bancos que já são parceiros. Então há uma tendência da Hyundai, fazer a sua análise de crédito com esses bancos que já são parceiros, tá entendendo? E isso pode ser ruim para você. A melhor coisa que você possa fazer é ir ao seu banco, que você tem conta, que você tem relacionamento, que você recebe o dinheiro do Uber, mas aí você pode procurar o Banco do Brasil, o Itaú, o Santander, que aprova bastante. Só que o Santander, o Itaú, o Bradesco, nesse momento são os bancos privados. Nesse momento, esses bancos ainda não repassaram para as concessionárias o que é necessário para se aprovar o crédito, para se aprovar a operação, para que a operação vá adiante. Então, o melhor que você faz agora é ir para o Banco do Brasil ou Caixa Econômica, se você não tem relacionamento com um outro banco, ou então, se você tem conta em algum outro banco, vá lá. Se você tem conta no Santander, vá no Santander, converse com seu gerente, que já lhe conhece, tá ok? E eu estou falando isso justamente porque aconteceu comigo, onde eu estava conversando com a vendedora, né, a respeito da aprovação tal, e ela disse assim, olha, vai depender da entrada que você der, tá? Ela falou a respeito da taxa de juros, que era 0,99%, e ela me disse o seguinte, vai depender para você ser aprovado da entrada que você der. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Aí eu falei, entrada é sim, o nosso banco, o Volkswagen, ele aprova bem, mas depende da entrada. Depende da sua renda. Foi isso que ela me falou. Parei, dei uma analisada, tal, e eu fiz uma pergunta para ela, mas isso tá no programa Move Brasil? Porque o programa Move Brasil, ele tá dizendo o seguinte, que é zero de entrada, e eu tenho 72 meses para pagar. Ela, não, mas aqui a gente só tem 60 meses. Não tem 72 meses. Eu, como assim? 60 meses. E eu fiz uma outra pergunta. E existe algum tipo de carência? Não, não tem carência. Você vai ter apenas 30 dias para começar a pagar. Aí eu disse, tá errado. Tá errado isso aí. Não é bem assim. E comecei a falar a ela a respeito do programa Move Brasil. Aí ela, peraí que eu vou chamar o gerente. E aí chamou o gerente veio conversar comigo. E o gerente me falou o seguinte, que os bancos das montadoras, eles não fazem parte. E as informações que ela estava me dando é a informação de um financiamento normal. Tem muito vendedor que não está sabendo de como funciona o Move Brasil, de que não tem a informação. E aí ele me disse o seguinte, olha, o ideal é que você vá no seu banco. Isso foi o gerente da Volkswagen, tá? Mas não foi de Salvador não, foi uma Volkswagen aqui de Alagoinhas. Vá no seu banco e lá você faz o seu crédito, depois você volta aqui e você compra o seu carro. Então é muito melhor, tá entendendo, gente? E aí, Mário, com relação às recessões, será que eu com nome sujo vou conseguir? Olha, eu sinceramente, eu gostaria até de dar uma notícia melhor para você com relação a isso. Mas
Eu não acredito. Não acredito que quem tem restrição vai conseguir. Há boatos de que nada é oficial, é tudo boato, é tudo especulação. Mas se fala de quase 900 mil cadastros entre motoristas e de aplicativo e taxistas. Então isso só por conta dessa quantidade toda de gente já restringe. Os bancos querem pegar, é como se fosse assim, ó querido, imagina só, pense, você vai pescar, tá? E aí quando você chega na lagoa, você percebe que tem muito peixe ali. Você pega um pouco de farelo e joga na lagoa e você vê a quantidade de peixe subindo para pegar, tá? E você vê que tem peixes grandes, você olha assim ao redor da lagoa, assim, na água, você vê peixes grandes passando para lá e para cá e um monte de peixe pequeno também. O que você vai fazer? Você vai sair pescando qualquer coisa? Pelo contrário, você vai procurar os melhores peixes. Estou fazendo essa ilustração para te mostrar como é que funciona o sistema financeiro. Os bancos vão querer pegar os melhores, quem tem o melhor score, quem tem o melhor relacionamento com o banco, quem está com o nome limpo, quem não deve na praça, quem tem uma renda, a renda entra, quem tem como comprovar a renda, tudo isso entra. Tudo isso entra. Então se você não tem, certo? É triste, né? A gente gostaria aqui de estar dando notícias, boas notícias. E eu tenho um sentimento, para mim, um sentimento de uma propaganda enganosa. O Move Brasil é uma propaganda enganosa. O Move Brasil não é para quem precisa. As pessoas que rodam por aplicativo, que mais precisa, são aquelas pessoas que pagam aluguel, pagam R$ 2.500, R$ 2.800 de aluguel. Se essas pessoas pagam esse valor de aluguel, é porque elas não têm um nome limpo, porque se elas tivessem um nome limpo, com certeza elas estavam pagando prestação de um carro, né? Então assim, para mim o sentimento que eu tenho é esse, de uma propaganda totalmente enganosa. O governo vai usar isso aí para campanha política, vai dizer que ajudou os motoristas de aplicativo, vai dizer que ajudou. Infelizmente essa minha fala não chega até eles. Eu não sei quantas visualizações esse vídeo vai ter, mas ele vai alcançar muita gente, com certeza, muitos motoristas de aplicativo, mas isso não quer dizer que vai alcançar quem realmente deveria ouvir, que é as pessoas do governo. Eu ouvi uma fala do ministro Guilherme Boulos, que ele dizia o seguinte, né? Na verdade foi em uma entrevista que ele deu para Claudião, daqui de Salvador, que tem um canal aqui no YouTube, onde ele dizia que a dificuldade de operacionar o Move Brasil são os bancos. Mas assim, a gente está falando do governo. Por mais que os bancos tenham poder, o governo para mim tem muito mais poder do que os bancos. Porque quando o governo quer fazer, ele faz. Então poderia-se haver outro tipo de garantia, poderia-se haver outra forma de passar para esses motoristas. Por exemplo, são motoristas de aplicativo. As grandes empresas estão aí, a Uber, a 99, a InDrive, que são megas empresas. E o governo poderia fazer um acordo com essas empresas e a prestação ser paga através dos ganhos, tipo algo consignado, tá entendendo? Tipo algo consignado, até mesmo para as pessoas que têm o nome sujo. Então poderia-se, tem várias formas de se fazer. Então, tá aí. Ô Mário, dá tempo ainda de eu me organizar financeiramente para ter meu nome limpo e poder fazer parte do programa, comprar meu carro? Eu acredito que dá, certo? Mas também depende muito do nível de endividamento que você está, no Serasa, no SPC e também no Resistrato, principalmente lá no Resistrato do Bacen, que o Resistrato é um relatório que o Bacen criou, Banco Central, que é do governo, viu gente? É do governo, tá? Criou para informar o banco se você é um bom ou não, bom pagador ou não. Para informar o banco, quer dizer, o Banco Central, que é do governo, ele informa para o banco se você é um bom ou não, um bom pagador. Aí assim, de repente você até consegue fazer um acordo. Você está devendo, você faz um acordo e você paga a sua dívida. E a sua dívida sai lá do Serasa com 2, 3 dias. O seu score logo de início sobe um pouquinho, tal, e de repente o banco pode olhar lá, olha, poxa, esse rapaz aqui, ele não tem nenhuma restrição no nome dele. Mas quando ele vai lá para o Resistrato
aparece lá as suas restrições, tá? Dívidas vencidas, o que você pagou, o que você não pagou, tá tudo lá, tá entendendo? Então é complicado, tá ok, queridos? Mas vamos ter fé, vamos acreditar em Deus, vamos acreditar que Deus é fiel e que pode perfeitamente desembaraçar os nossos caminhos, tá bom? Então tá aí o vídeo de hoje, compartilha para os seus amigos, compartilha no grupo de WhatsApp, tá? Você que tem grupo de WhatsApp aí de taxista ou então de motorista de aplicativo, tá? Para que muita gente tenha essas informações aqui que eu estou passando para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, curta, né? Já pedi para compartilhar, mas também dá o seu like. Se aparecer o botão de hypar, faz isso para que a gente alcance mais colegas e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus, tá bom? Que vive e reina para sempre. Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo, se ele permitir. E eu creio que ele vai.